Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar dois conceitos que mexem com a economia e, claro, com o bolso de todo mundo: a inflação e a taxa Selic. E para nos ajudar nessa, vamos nos basear nos ensinamentos de uma aula do professor Rafael Vasconcelos, lá do curso técnico da Ejovatec. Vamos nessa? Bom, vamos começar com uma sensação que com certeza todo mundo já teve. Sabe quando a gente vai ao mercado e pensa, ué, parece que o dinheiro não está rendendo como antes? Pois é a partir dessa pergunta que vamos entender o que de fato acontece nos bastidores da economia. Então, esse fenômeno tem nome e sobrenome, né? O nome é inflação, e ela é uma das variáveis mais importantes da macroeconomia, porque o impacto dela na nossa vida é direto. Mas, afinal, o que é a inflação? Muita gente pensa que é só o preço de uma coisa ou outra subindo, mas não é bem isso. A inflação é um aumento generalizado, ou seja, de quase tudo, e que acontece de forma contínua. E aqui está um exemplo prático do dia a dia. Aquele pacote de arroz na prateleira, essa diferença de preço somada a tantas outras, é a inflação em ação, diminuindo o que a gente consegue comprar com o mesmo dinheiro. Tá, mas por que isso acontece? Existem basicamente três grandes motivos. Pode ser porque tem muita gente querendo comprar e poucos produtos disponíveis, ou porque ficou mais caro para produzir as coisas, ou até mesmo quando o governo imprime mais dinheiro do que deveria. E a consequência disso a gente sente na pele, né? É a perda do poder de compra. O dinheiro simplesmente compra menos coisas. O custo para viver aumenta e, muitas vezes, os salários não acompanham essa subida. Ok, mas existe um jeito de controlar esse dragão da inflação. O governo, através do Banco Central, tem uma ferramenta muito poderosa para isso, a famosa taxa Selic. E essa ferramenta é a taxa Selic. Pense nela como a taxa de juros fundamental da nossa economia. A principal missão dela? Manter a inflação sob controle. Ela é a grande referência para todas as outras taxas de juros do país. Uma analogia que ajuda muito a entender é essa. A Selic funciona como termostato da economia. Se a economia está esquentando demais, com preços subindo muito rápido, o Banco Central sobe a Selic para dar uma esfriada. Agora, se a economia está muito parada, ele pode baixar a taxa para dar uma aquecida. E na prática, olha só como funciona. Com a Selic alta, pegar dinheiro emprestado, o crédito, fica mais caro. Isso faz com que as pessoas e as empresas comprem menos, o que ajuda a segurar a inflação. Do outro lado, com a Selic baixa, o crédito fica mais barato, e isso estimula todo mundo a consumir mais. Agora, a parte mais legal. Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e entender direitinho como a Selic e a inflação, como elas dançam juntas nessa valsa da economia. E como o professor Vasconcelos sempre reforça na aula dele, na economia, gente, tudo está conectado, não tem peça solta. Uma variável influencia a outra o tempo todo, como se fosse um grande sistema interligado. Isso cria uma verdadeira reação em cadeia, é quase um efeito dominó. Vamos lá. Os preços disparam, ou seja, inflação nas alturas. O Banco Central entra em ação e sobe a Selic. A consequência, o crédito fica mais caro. Com isso, as pessoas e as empresas consomem menos. A economia como um todo dá uma freada e, finalmente, a inflação começa a ser controlada. É uma decisão super delicada, porque frear a economia pode significar um crescimento menor. Esse é o grande dilema do Banco Central. Mas no fim do dia, como é que essa decisão lá de Brasília afeta a nossa vida, o nosso dinheiro na carteira? Vamos trazer isso do macro para o nosso dia a dia. Vamos imaginar a cena. A inflação está descontrolada, tudo subindo de preço. O Banco Central, então, age, sobe a Selic. De repente, aquele financiamento para o carro ou para a casa própria fica bem mais salgado. A decisão de comprar acaba sendo adiada e talvez pareça mais interessante guardar o dinheiro. Resumindo, a lógica é bem direta. Selic para cima significa dinheiro mais caro, empréstimos mais caros. Selic para baixo, dinheiro mais barato, empréstimos mais em conta. Isso vale para todo mundo, desde o grande empresário até quem parcela uma comprinha no cartão de crédito. Entender esse mecanismo todo nos dá uma visão muito mais clara, não é? A gente deixa de ser só um espectador. E a reflexão que fica é essa. Com esse conhecimento em mãos, de que forma a próxima decisão sobre a taxa Selic pode impactar os planos financeiros de cada um? Fica aí a pergunta para a gente pensar.